Afinal, qual é o grande problema de Jorge Sampaoli? Por que ele tem tantos problemas nos clubes que ele passa? Por que ele sai tão rápido dos clubes? Por que ele sempre briga em todos os clubes e com jogadores que ele treina? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo logo depois da vinheta. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, eu sou o Jack Grealish brasileiro e nesse vídeo a gente vai conversar sobre Jorge Sampaoli. Mais um problema na carreira de Jorge Sampaoli, mais um destempero, mais um problema dentro de elenco, mais uma vez, né, o Jorge Sampaoli e a comissão dele. E aí pega muita gente de surpresa. Nossa, não esperava. Cara, parece que as pessoas não entendem o pacote que o Sampaoli carrega junto com ele. É impressionante, cara. O Sampaoli é assim desde sempre. A gente vai conversar sobre isso, né? Vou até dar uns exemplos aí dos destemperos do Sampaoli na carreira e mostrar que trabalhos de longo prazo nunca foram a sua toada, né, da carreira, principalmente recentemente aí nos últimos anos, né? Um clube por ano e olhe lá, tá certo? Só antes pedir pra você ir lá na Poder Esportes, nosso novo patrocinador. Conheça a Poder Esportes, o link tá aqui na descrição. Faz o seu cadastro completo, tá certo? Coloca lá entre 50 e 300 reais nesse primeiro depósito que você tem 100% de bônus, ou seja, você dobra o valor apostado, né? Você coloca, você ganha em bônus ali o valor. Colocou 100, mais 100, mais 200, mais 200, 300, mais 300 e assim sucessivamente. Além disso, todos os dias no Instagram da Poder Esportes eles dão tokens de 20 reais gratuitos para você poder resgatar e colocar em bônus dentro da sua conta na plataforma, tá certo? Todo dia tem, não acho que não conseguiu hoje, tenta amanhã e vai tentando todos os dias, né? Quem sabe você consegue até mais de uma vez ou mais de duas e vai tentando, tá bom? É isso, conheça a Poder Esportes e lá no nosso Telegram, vou deixar o link aí também, sempre tem dica, né? De odds diferenciadas, que tá sugestão de bet que você pode fazer, é só clicar e entrar no grupo do Telegram que também tem lá, tá certo? São mais de 7.100 pessoas no grupo do Telegram do Futirinhas, beleza? Bom, vamos lá, vamos conversar aí sobre o Jorge Sampaoli. Primeiro ponto aqui, Jorge Sampaoli e sua comissão técnica tem o rei na barriga, cara. E isso é fato, não é achismo não. É assim em todos os lugares que ele trabalhou. Na Laú, onde ele realmente apareceu muito pro futebol ali, foi treinando a Universidade de Chile, que foi campeã da Copa Sul-Americana diante do Vasco, jogando com o Montilho, etc, que era um time bem legal de assistir. Montilho e Lorenzetti, lembra muito bem dos dois, jogavam muita bola ali naquele time da Laú. Depois ele vai para a seleção chilena, e na seleção chilena é o trabalho, acho que de mais longo prazo do Sampaoli. Ele ganha ali a Copa América 2 vezes, né? Ele ganha também, ele vai muito bem na Copa do Mundo 2014, quase elimina o Brasil, né? Fez uma Copa de 2014 bem boa, quase eliminou o Brasil, e depois e fez uma boa eliminatória também para a Copa do Mundo de 14. Então assim, foi muito bem no Chile, tanto que essa geração de grandes jogadores do Chile foram treinadas por ele, né? O próprio Vidal, que é um jogador que vai ter problema com o Sampaoli no Flamengo, Alexis Sanches, Cláudio Bravo, o próprio Valdívia, né? Foi muito bem com o Sampaoli ali na seleção chilena, Bocejur, Medel. O Medel era um volante zagueiro ali na seleção do Sampaoli que deu muito certo, jogando de terceiro zagueiro. Tem 1,70m o Medel, tá? Nunca foi muito alto não. Jogando de volante ou de zagueiro, foi muito bem, né? Fora outros jogadores aí que passaram nas mãos do Sampaoli naquela seleção chilena, que tem uma geração muito boa, a geração campeã dos caras, né? E foi muito boa. O Vargas, por exemplo, na seleção chilena era um absurdo, mesmo nos times não sendo esse craque todo, mas na seleção chilena sempre muito importante, né? Pinilha, etc. Quase fez o gol no Brasil. Que com o Sampaoli jogou bola. Nos outros lugares que ele jogou, horroroso. Continuando. Bom, outra coisa do Sampaoli. Além de ter esse rei na barriga, e cara, é uma coisa, nos clubes que ele chegou, principalmente depois que ele veio pro Santos em 2019, parece que ligou um negócio no Sampaoli que, cara, ele se sente a última bolacha do pacote. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro, foi assim na volta ao Sevilha, foi assim no Olympique de Marseille, né, que foi antes do Sevilha inclusive, e está sendo assim também no Flamengo. E cara, de verdade, bom técnico, muito bom técnico. Tem um futebol gostoso de assistir, né? Gosta de se adequar a cada adversário, não tem problema de mexer no time. Tem, lógico que tem os predicados e tem as qualidades. E, lógico, a gente sabe disso. Nem tem por que falar que não, sabe? Mas, realmente, há problemas com o Sampaoli de relacionamento que eles são muito latentes, cara. Eles são muito fortes, né? Por exemplo, no Santos teve problema de relacionamento. Pra caramba. Acho que não só com jogadores, né? Ele pedia jogadores e não utilizava. O próprio Uribe, que veio do Flamengo pro Santos, foi o pedido do Sampaoli.
e chamou o cara, e o Santos vai lá e compra essa nulidade, não jogou nada. O Cueva não vou colocar nisso porque não foi o Sampaoli que pediu, foi o presidente do Santos na época que contratou, foi mal. Pediu o Jobson, que tava muito bem no Campeonato Paulista, não sei o que, chegou no Santos, nem jogava com o Sampaoli. Então assim, ele teve muito isso. O Sacha mesmo chegou a ser afastado do Sampaoli, mas com a saída de jogadores, Bruno Henrique e tal, o Sampaoli acabou chamando o Sacha de volta e ele deu certo naquele time do Santos de 2019. Mas quando ele sai do Santos, mesmo com muitas campanhas para que ele fique, não só da diretoria, mas dos torcedores, quando ele sai do Santos, aí explode todos os problemas de relacionamento que ele teve, né, com os membros da comissão técnica, com o Arzu e etc e tal. Aí ele vai pro Atlético Mineiro, onde também ele passa por alguns problemas de relacionamento, né, ou também acontece, faz aquele ano, pede jogador adoidado, quer um monte de jogador e tal, e aí o Atlético não consegue ser campeão brasileiro no fim do ano, né? Ele consegue montar uma base do time que depois vai muito bem nas mãos do Cuca, mas realmente o Sampaoli também no Galo não consegue, e depois, né, depois de um ano, vai embora de novo, né? Aí ele vai pro Olympique de Marseille. No Olympique de Marseille foi bem, tá? Inclusive o Gerson no Olympique de Marseille dele foi muito bem, mas teve também alguns problemas lá no Olympique com o Payet, que era o capitão do time, né? Teve problemas também com outros jogadores, né? O Guendouzi, etc. Teve até uma treta entre o Guendouzi e o Gerson, uma época ali, o Sampaoli não conseguiu amenizar essa briga dos dois. Depois de um tempo eles acabam se acertando por si só. Então teve tudo isso também ali no Olympique de Marseille. A gente achava que ele continuaria, porque afinal o Olympique ficou na segunda posição no campeonato francês, ficou só atrás do PSG, e cara, ficar atrás do PSG na França não é nem um absurdo, quando você passa que realmente você fica surpreso, mas teoricamente campeão francês, né, contra o PSG. E aí o Sampaoli decide sair do Olympique de Marseille também, porque ele pediu jogadores e a diretoria não quis contratar pra ele, etc. O que era um monte, o que o Sampaoli faz? Ele pediu 100 milhões de reforços no Santos, não deu, aí ele vai pro Galo, pede 100 milhões de reforços, aí o time a contrata, mas não contrata o que ele quer, e aí também não dá problema. É sempre assim, né? No Olympique a mesma coisa. E cara, você tem que entender, você tá no Olympique de Marseille, não tá no PSG, você não pode pedir o jogador que você quer, você tem que observar jogadores, né? Ele potencializa jogadores sim, mas ele também mina trabalhos. Vai pro Sevilha, pega o Sevilha numa zona de rebaixamento ali muito complicada, não consegue tirar o melhor do time, entra em rota de colisão com alguns jogadores do elenco, inclusive o Papu Gomes, né, que é argentino, e também vai muito mal, e aí ele é demitido do Sevilha, quando aparece finalmente o Flamengo. Traz o Sampaoli, sabendo de toda essa carga histórica que ele carrega. E aí, no Flamengo também, começa a ter uma evolução. A gente fala, né? Técnico, ele é muito bom, né? É um grupo que cobra muito dos jogadores, né? Fisicamente, tecnicamente e tal. E aí, cara, ele começa a dar esse problema todo com o Pedro, né? Essa porrada aí que o auxiliar dele dá no Pedro e tal, né? Acaba com a demissão do cara, que é amigo do Sampaoli desde os anos 90, eles trabalharam juntos em várias oportunidades e tal. E aí, cara, ele na gestão ali dessa confusão, ele não soube lidar muito bem. E aí, né, tem todo o atrito entre jogadores e o Sampaoli também. A gente não sabe o que vai dar disso. O que a gente entende por enquanto o Flamengo vai manter o Sampaoli, demitiu o cara lá, que eu esqueci o nome, mas enfim, não é importante agora, e vai manter o Sampaoli. Mas em que nível essa convivência entre jogadores do Flamengo e o Sampaoli vai continuar? Porque, cara, a gente entende, quando ele pega um time como o Santos em 2019, que tá um time que passava por problemas, desacreditado, vendendo jogadores, por exemplo, o Bruno Henrique, que tinha ido pro próprio Flamengo, o Gabigol, que tinha encerrado o empréstimo pro Santos e foi pro próprio Flamengo depois. Então, assim, é um time que tá numa situação financeira diferente. E aí o elenco todo compra a briga do Sampaoli, é uma coisa. Se o elenco todo do Flamengo não comprar essa briga do Sampaoli, se ele não conseguir lidar muito bem com os egos e trabalhar essa parte, principalmente psicológica dos jogadores, meu irmão, é por água abaixo. Porque o Sampaoli, quando ele não tem o elenco na mão, nada funciona. E o maior exemplo disso é a Argentina de 2018. O Sampaoli assume a Argentina, leva até a Copa em frangalho, chega na Copa, ele se perde totalmente. Tanto que o jogo da eliminação da Argentina diante da França, naquele 4-3, quem é o técnico efetivamente do time é o Mascherano. O Sampaoli pedindo pro Mascherano, ajuda pro Mascherano, perguntando orientações pro Mascherano, porque os jogadores romperam tanto com o Sampaoli ali durante a Copa do Mundo, que ele perdeu qualquer liderança que ele tinha ali. E aí foi xingado por Maradona, por toda a imprensa argentina. O Sampaoli vir pro Brasil naquele momento foi porque ele tinha minado seu próprio espaço dentro do futebol, principalmente na seleção do país dele.
ele na seleção argentina em 2018 foi um completo fiasco, né? A Argentina foi mais longe do que se esperava, além do Sampaoli, entende? Toma aquele 3-0 da Croácia, e aquele 3-0 diante da Croácia é o que destrói totalmente a relação Sampaoli com o elenco da Argentina. A partir dali os jogadores tentam se organizar de alguma maneira, conseguem se classificar, mas acabam eliminados na oitava de final para a futura campeã, que era a França. Então foi isso, tá? Mas o Sampaoli realmente, quando ele não tem tudo à mão dele, né? Todo mundo comprando o barulho dele, todo mundo junto pra jogar o futebol que ele quer, aí não funciona, cara. Se esse Flamengo, se esse elenco não comprar o barulho do Sampaoli a partir dessa confusão do Pedro, lascou, tá? Aí é procurar outro treinador mesmo, tal, e tentar um outro rumo, porque com o Sampaoli já não vai dar certo, cara. E historicamente é assim que acontece com os trabalhos dele, tá bom? Mas vai que seja uma exceção, vai que dá tudo certo, vai que ele liga pro Pedro, conversa com o Pedro, pede perdão e etc. Eles se acertam ali tudo junto e conseguem dar a volta por cima. Mas é uma atuação bem nebulosa mesmo, né? Que é totalmente inesperada pela própria direção do Flamengo. Dá pra ficar cobrando, pô, olha o que vocês permitiram. Não é assim, cara. Cobrança de vestiário é muito normal, cobrança ríspida é muito normal. Tudo partiu de um erro do Pedro também, a gente tem que entender. Por mais que nada justifique a agressão do auxiliar do Sampaoli, o erro partiu do Pedro quando ele desrespeita a autoridade do auxiliar, né, no aquecimento. Então assim, o Pedro acabou começando toda essa confusão, mas o desenrolar dela acabou dando anuência pro Pedro de pedir rescisão contratual, de pedir multa, de conseguir, na verdade, o que ele quer, né? Nesse momento, juridicamente, o Flamengo tá nas mãos do Pedro. É o Pedro que decide o próximo passo, entende? Se o Pedro quiser ir embora de graça e tal, vai ser, sabe? Porque ele tem como pleitear isso. Porque esse soco que ele levou acabou dando toda essa autoridade pra ele nessa situação. Mas eu quero te ouvir, eu quero saber a sua opinião sobre Jorge Sampaoli, se você concorda comigo ou se você discorda, tá certo? Diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, queijo, até logo e